Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Esse é o título. Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. É o item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam nos homens fenômenos especiais cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, de qual muitas pessoas são dotadas frequentemente a seu mau grado, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual ele percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispirítico. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que se lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados, e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade, e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se, então, o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos livres ou encarnados também. O laço fluídico que o prende ao corpo, só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retoma o corpo da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constituiu o sonho. Quando nada traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Tem uma pequena notinha aqui, ó. Casos de letargia e de catalepsia. Revista Espírita, Senhora Sorenhaus, setembro de 1858. Jovem cataléptico de Suábia. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria por virtude de sua essência etérea. Não há para sua visão corpos opacos. Entretanto, a vista espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito,
que se lhe interpõe qual nevoeiro. Manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade de se a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas da enfermidade. A vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais que se não poderiam tomar como regra. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual dos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode lidar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que acorram a grande distância os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação análogas às criações fluídicas do pensamento. Veja-se acima número 14. Essas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginam. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase conservam lembranças exatas de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que se lhes dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Os sonhos propriamente ditos apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos, com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Título: Catalepsia, Ressurreições. Item 29. A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico igualmente o é, mas transmite a sensação ao centro sensitivo que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito qual choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela secção de um nervo,
mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão, nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa no corpo e em sua febril atividade. Atrai a si, por assim dizer, o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz ali uma insensibilidade momentânea. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido espiritual, uma modificação molecular se opera, que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É por isso que muitas vezes, no ardor do combate, o militar não percebe que está ferido e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho não ouve o ruído que se lhe faz em torno. Efeito análogo, porém, mais pronunciado, se verifica em algum sonâmbulo, na letargia e na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo também, se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Em certos estados patológicos, quando o espírito há deixado o corpo e o perispírito só por algum ponto se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências da morte e anuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Somente semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, podem mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição, sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta. Enquanto não se acha rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida, contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá de uma só fibrila de raiz. Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação impossível, se torna todo regresso à vida. Título: Curas. Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltrará num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedade do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais.
A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. E o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semimaterial, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, muitas vezes, provocado por um apelo do magnetizador. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercício, mas de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa já é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nesses últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que ela não se opera fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Título: Aparições, Transfigurações. Item 35. Para nós, o perispírito, no seu estado normal, é invisível. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular, que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições que não se dão do mesmo modo que de outros fenômenos fora da lei da natureza. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que, quanto muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, outras vezes mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, a ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. É de notar-se que as aparições tangíveis só não têm da matéria carnal as aparências, não poderiam ter dela as qualidades. Em virtude da sua natureza fluídica, não podem ter a coesão da matéria, porque em realidade não há nelas carne. Formam-se instantaneamente e instantaneamente desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem nem morrem, como os outros homens. São vistos e deixam de ser vistos sem que se saiba de onde vêm, como vieram, nem para onde vão. Ninguém os poderia matar, nem prender, nem encarcerar, visto carecerem de corpo carnal. Atingiram o vácuo os golpes que se lhes desferissem. Tal o caráter dos agêneres, com os quais se pode confabular sem suspeitar de que eles o sejam, mas que não demoram um longo tempo entre os humanos, e não podem tornar-se comensais de uma casa, nem figurar entre os membros da família. Ao demais, denotam sempre em suas atitudes
qualquer coisa de estranho e de insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Neles, o olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece de nitidez do olhar através dos olhos da carne. A linguagem, breve e quase sempre sentenciosa, nada tem do brilho e da volubilidade da língua humana. A aproximação deles causa uma sensação singular e indefinível de surpresa, que inspira uma espécie de temor. E quem com eles se põe em contato, embora os tome por indivíduos quais todos os outros, é levado a dizer involuntariamente: ali está uma criatura singular. Sendo o mesmo o perispírito, assim no encarnado como no desencarnado, no espírito encarnado por efeito completamente idêntico pode, no momento de liberdade, aparecer em pontos diversos, do em que repousa seu corpo, com os traços que lhes são habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos casos autênticos, que deu lugar à crença dos homens duplos, como por exemplo a aparição de pessoas vivas. 38. Um efeito peculiar aos fenômenos dessa espécie consiste em que as aparições vaporosas e mesmo tangíveis não são perceptíveis a toda a gente, indistintamente. Os espíritos só se mostram quando querem, e a quem também o querem. Um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia, a um ou a muitos dos presentes, e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desses gêneros se afetua por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito àquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente se entender necessário. A condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, faltam as propriedades da matéria ordinária. Se tal não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo, e então todas as pessoas presentes as perceberiam. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sobre a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela e radiosa, até luminosa, se ao contrário o espírito é presa de paixões más. Um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo e, algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o serem geralmente perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível, ao passo que, nas aparições puramente fluídicas, não há matéria tangível. Título: Manifestações Físicas, Mediunidade. Item 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Por meio do seu perispírito é que o espírito atua sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta. Atuando sobre a matéria inerte é que produz ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que os levanta, derriba ou transporta. Nada tem de surpreendente esse fenômeno,
se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. Pelo mesmo processo, atua o espírito sobre a mesa, quer para que esta se mova sem que o seu movimento tenha significação determinada, quer para que dê pancadas inteligentes, indicativas das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômenos esse denominado tipologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se utiliza do lápis para escrever. Para esse efeito, dá-lhe ele uma vitalidade momentânea, por meio do fluido que lhe inocula, porém, absolutamente não se identifica com ela. Praticam um ato ridículo as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se um ser que lhe é caro, abraçam a mesa. É exatamente como se abraçassem a bengala de um amigo, que o amigo se sirva para bater no chão. O mesmo fazem os que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse metido na madeira, ou como se a madeira se houvesse tornado espírito. Quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está na mesa, mas ao lado, tal qual estaria se vivo se achasse. E como seria visto se no momento pudesse tornar-se visível. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço, sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga à da campânula pneumática, sob a qual ele se faz o vácuo. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos, e não a semelhança absoluta das causas. Compreende-se depois do que fica dito que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para o outro ou em atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Tem uma notinha de pé de página aqui. Tal o princípio dos fenômenos do trazimento, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão por extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação e à trapaçaria. Devem tomar-se em séria consideração a honradez irrecusável de pessoas que os obtêm, seu absoluto desinteresse material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos, quando eles se deem com excessiva facilidade, e ter por suspeito o que se renovem com extrema frequência, e por assim dizer à vontade. Os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, porque é mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Home se elevou mais de uma vez até o teto, dando assim volta à sala. Dizem que São Cupertino possui a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este do que com aquele. Fim de nota. Quando as pancadas são ouvidas na mesa, ou algures, não é que o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído como a
qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou algures, não é o espírito esteja a bater com a mão ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido, e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos por ele no ar. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhe é estranha, a explanar oralmente ou por escrito assuntos que lhes estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem músicas, tocam instrumentos sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que por eles se comunicam tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva, guiando-se-lhe a mão. Pode-se desta maneira conseguir que ela execute tudo o que queira. Pode-se fazer que qualquer pessoa escreva no idioma que ela ignore, ditando-lhe a palavra letra por letra. Compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade, desde que se atende na maneira por que os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem um mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete, para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possuiu noutra existência, e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilmente encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nesta língua. Aí também tem uma notinha aqui de pé de página. A aptidão que algumas pessoas denotam para línguas que elas manejam, sem, por assim dizer, as haver aprendido, não tem como origem senão a lembrança intuitiva de que souberam noutra existência. O caso do poeta Mary, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que se na mocidade Mary fora médium, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, e toda a gente houvera visto nela, nesse fato, um prodígio. Título: Obsessões e Possessões. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, como a enfermidade e todas as atribuições da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ele oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade, audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação do espírito em querer manifestar-se com a exclusão de outro qualquer. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral,
que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. Donde para o obsidiado? A necessidade de trabalhar para se melhorar a si próprio, o que muitas vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Necessário se torna este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta essa ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tenha superioridade moral. Quanto maior essa for, tanto maior também será aquela. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele. Assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, feitas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. O trabalho se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação para ele, concorre com a vontade e a prece. Outro tanto não sucede quando seduzido pelo espírito que o domina, se ilude na relação com as qualidades desse último, e se compraz no erro que é conduzido, porque então, longe de o secundar, o obsidiado repele toda assistência. É o caso da fascinação infinitamente mais rebelde sempre do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos, o obsessor. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado com uma como teia e constrangido a proceder contra sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado por seu dono, pois que isso se pode dar-se pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio fora. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços conforme faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado, no caso da possessão, e mesmo o último que fala e obra. Quem o haja conhecido em vida reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Na obsessão é sempre um espírito malfeitor. Na possessão pode-se tratar de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo do encarnado, que voluntariamente lhe empresta como emprestaria seu olfato a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se esse último ao lado de um seu substituto para ouvi-lo. Quando é mau o espírito possessor, as coisas se passam de outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. Fala por maldade para com este a quem tortura e martiriza de todas as formas, isso no extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangulação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e maltrata os que o cercam.
Entrega-se a excentricidades e a atos que apresentam todos os caracteres de loucura furiosa. São numerosos os fatos desse gênero em diferentes graus de intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. A miúde há também desordens patológicas que são meras consequências e contra as quais nada adianta o tratamento médico, enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer essa fonte de onde provém uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o remédio a ser aplicado. Atuar sobre o autor do mal, que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. São as mais das vezes individuais a obsessão e a possessão, mas não raro são epidêmicas. Quando sobre uma localidade se lança uma revolta de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode então ser muito considerável o número dos indivíduos atacados.